Nós pedimos ao bom Jesus a sua bênção e proteção. É de todo o coração que vos pedimos, sua bênção e proteção. Pedimos a bênção do bom Jesus para todas as famílias, para todo o povo norte-mineiro de um modo especial. Aqui no norte de Minas há uma devoção muito forte ao Senhor bom Jesus, inclusive uma experiência de peregrinação do povo de Deus a bom Jesus da Lapa, sempre, todos os anos. Geralmente ali a partir de maio até meados de setembro, inícios de outubro, a gente percebe o povo indo e vindo a Bom Jesus da Lapa. Hoje eu comecei aqui o nosso programa, mesmo após os nossos Vinícius, fazendo essa capela desta canção tão conhecida pelo povo de Deus. E tem um motivo para eu estar fazendo esta canção ao Bom Jesus. O motivo principal é porque hoje eu tenho aqui em minhas mãos o livro do Senhor Bom Jesus. E esse livro é de autoria do padre De Ângelis Carlos Araújo, lá da paróquia Senhor Bom Jesus, lá em Claro dos Poções. Um livro muito interessante sobre o qual nós vamos conversar hoje. Hoje está conosco o autor do livro, padre De Ângelis Carlos Araújo, lá da paróquia Senhor Bom Jesus de Claro dos Poções. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, padre Jairo. A segunda vez que eu volto aqui no programa, né? E hoje para apresentar aí esta obra que é fruto do trabalho da gente e também o desejo de divulgar a devoção ao Senhor Bom Jesus. É interessante, padre De Ângelis, que eu não sei se eu já falei aqui para vocês, mas o padre De Ângelis, ele foi pároco, né? A sua primeira paróquia foi também a minha primeira paróquia, né? A paróquia Senhor Bom Jesus de Rubelita. Foi a primeira paróquia em que eu atuei após a minha ordenação sacerdotal. Depois que de lá saí, logo algum tempo depois, o padre De Ângelis também assumiu. Hoje, o padre De Ângelis está numa nova paróquia e quis a providência divina que fosse paróquia também dedicada ao Senhor Bom Jesus. Padre, então, tudo tem um porquê, né? Quando você nos apresenta esse livro, Orações e Súplicas ao Senhor Bom Jesus, tudo tem um porquê, né? Pois é, padre Jairo, justamente por isso que eu resolvi escrever o livro. Já é a segunda paróquia que eu estou passando, que é dedicada ao Senhor Bom Jesus, e a devoção ao Senhor Bom Jesus é uma devoção de cunho muito popular. E muito pouco a gente tem nas livrarias e até mesmo no nosso meio católico para a gente disponibilizar para as pessoas, para as comunidades, para ajudarem nas suas orações. E foi justamente pesquisando e também vendo a necessidade dos próprios fiéis de terem algo mais assim didático na mão para conhecer melhor, para entender melhor a devoção, que eu juntei, né, momentos que eu preparei para as comunidades, reflexões, momentos de oração, momentos de espiritualidade, e compilei no livro para colocar na mão das pessoas e poder divulgar melhor, né, a devoção ao Senhor Bom Jesus. Padre, fazendo uma consideração aqui, você fala que este livro é manifestação concreta do seu desejo, então, de oferecer ao povo de Deus, né, um material que possa ajudá-lo na hora de suas orações, não é isto? Isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Você teve um contato maior, aprofundou mais o estudo sobre o Bom Jesus? Eu até faço essa pergunta porque antes de estarmos aqui com vocês, nós conversávamos em off e você comentava comigo que a devoção ao Senhor Bom Jesus acompanha as horas litúrgicas, não é isso? Isso. Me explica um pouquinho melhor para a gente. No livro eu não entro muito em detalhes sobre o cunho histórico da devoção ao Senhor Bom Jesus, mesmo porque não é o objetivo. Eu faço um relato bem assim sucinto, mas é muito interessante, padre Jairo. A devoção ao Senhor Bom Jesus, ela é uma devoção de cunho portuguesa, por isso ela é muito forte no Brasil, né? Nós herdamos isso dos nossos colonizadores, e há relatos dela em Portugal a partir do século IV.
depois de Cristo. E é uma devoção de cunho popular. Então, por ser uma devoção de cunho popular, não houve a preocupação em se relatar a devoção. Os primeiros relatos são mitológicos. Conta-se que Nicodemos e José de Arimateia tiraram o corpo de Jesus da cruz e, após a ressurreição, eles pegaram o Santo Sudário. E Nicodemos, através do Santo Sudário, ele esculpiu 5 imagens do Senhor Bom Jesus, tendo como referência o Santo Sudário. Só que no período da perseguição romana aos cristãos, Nicodemos foi obrigado a julgar essas imagens do mar, essas obras artísticas, e elas foram para lugares diferentes. De forma que uma dessas imagens chegou sem braço, na beirada, na orla do Oceano Português, numa região chamada Bolsas. E o povo encontrou essa imagem e levou para o mosteiro de monjas carmelitas que havia ali perto daquela região, e ali a devoção ela começou a ser cultuada, mas com muita resistência, porque faltava um braço na imagem. E aí então as irmãs, muito piedosas, tentaram por várias vezes encontrar artistas para colocar um braço na imagem, mas todos os braços que foram esculpidos nunca dava certo com a imagem. E conta-se que, uns 50 anos depois de ter encontrado a imagem, uma mulher que era mãe de uma menina que era surda e muda, ela recolhia lenha na orla da praia para aquecer do inverno português. E ao chegar em casa, ela percebeu que havia um galho de lenha que ela pegou, que ela colheu na praia, que ela jogava no fogo e o galho automaticamente voltava para o lugar onde ele estava, ele não queria se deixar queimar. E a mãe ficou brava com aquilo, ela não entendia, e a menina que era surda e muda falou: mamãe, esse pedaço de pau não é lenha, é o braço que falta ao Senhor Bom Jesus, lá do mosteiro de Bolsas. E assim, de fato, pegou-se o braço, colocou-se na imagem lá das irmãs, só que com o passar do tempo, o mosteiro decaiu, as monjas envelheceram, houve preciso mudar, e então a Universidade de Matosinhos adotou então a imagem. Aqui? Não, lá de Portugal. De Portugal. De Portugal. É porque tem Matosinhos em Minas Gerais. Aliás, os Matosinhos de Minas Gerais são todos, do Brasil, não é só um não, os Matosinhos são todas cópias de Portugal, dessa devoção lá. Então, levou-se a imagem para Matosinhos, lá na universidade, onde então se construiu um grande centro de peregrinação. E a partir daí foi divulgada a devoção ao Senhor Bom Jesus. Como que ela chega no Brasil? O português, ele é um homem religioso por excelência. Então, ele encarna o batismo dele e ele se entende como missionário. Ao vir para o Brasil, ele sente a necessidade de trazer a devoção popular dele. Então, os portugueses vieram para o Brasil em 2 remessas. Vieram na colonização, por volta de 1500 e pouco, e aí entraram, chegaram sobretudo na Bahia. Foi justamente essa leva de portugueses que trouxe a devoção mais antiga no norte baiano, que é justamente a devoção ao Senhor Bom Jesus da Lapa, de uma forma eremita. Se a gente for estudar bem a devoção ao Senhor Bom Jesus da Lapa, lá quem fundou foi um padre que antes ele era um eremita, trouxe uma imagem de Portugal e encontrou a gruta lá e ali começou a rezar. E nós tivemos uma segunda remessa de portugueses, que foi por volta de 1600 e pouco, já no século XVI ou XVII, meados do século XVI ou XVII. Eu vou interferir, padre. Sim, interferir pode fazer as perguntas. Até para que você, em casa, perceba, Vocês viram que o padre falou assim, olha, isso não está no livro, Mas é muito interessante, veja bem o livro, É muito interessante o que a gente percebe, o conhecimento do conteúdo que o padre De Ângelis já tem e que agora partilha de forma muito rica conosco, Nós já fomos a Matosinhos, Minas Gerais, já estivemos em Portugal, no meio da conversa com o padre De Ângelis aqui, Fala-se de toda essa história, o galho de pau que seria o braço do Senhor Bom Jesus, a criança que não falava,
que não ouvia e de repente o milagre acontece. É interessante que na história das devoções populares o que a gente sempre percebe no final é a fé daqueles que rodeiam a realidade histórica que se torna assim uma experiência de fé. E agora o padre vai falando para nós sobre Bom Jesus da Lapa, que tem muito a ver realmente com a espiritualidade do povo norte-mineiro. Né? A devoção ao Senhor Bom Jesus, aqui no norte de Minas, ela é oriunda do Bom Jesus da Lapa. Foi um dos primeiros santuários de peregrinação no Brasil, dedicado ao Senhor Bom Jesus da Lapa. Nós temos vários santuários dedicados ao Senhor Bom Jesus. Temos o Bom Jesus do Tremembé, em São Paulo, o Bom Jesus de Pirapora. Temos aqui em Minas Gerais o Bom Jesus do Matozinhos, na cidade de Congonhas do Campo. E o interessante é que o santuário de Congonhas do Campo, ele não foi iniciativa de igreja e de padre. Foi um português, um bandeirante que veio e que adoeceu e fez a promessa para Bom Jesus do Matozinhos, lá de Portugal, que se ele fosse curado, que ele ia mandar construir uma réplica idêntica ao santuário de Matozinhos de Portugal, aqui em Minas Gerais, que já foi, como eu dizia, da segunda remessa de portugueses que vieram para o Brasil, em busca do enriquecimento, porque se havia achado as Minas Gerais e o enriquecimento do ouro. E esse português, lá do Bom Jesus do Matozinhos de Congonhas do Campo, ele estava em busca do ouro e ali foi atormentado. Nosso povo norte-mineiro é um povo que todo ano faz devoção a Bom Jesus da Lapa. E o contato direto e até a origem de muitas paróquias e comunidades dedicadas ao Senhor Bom Jesus são frutos da devoção do povo ao Senhor Bom Jesus da Lapa, que a cada lugar foi ganhando a sua devoção própria, a sua particularidade própria, mas isso tudo mostra que a devoção ela continua original. A devoção portuguesa é uma devoção popular, a devoção do povo simples, do povo romeiro, do povo peregrino, do povo que vai participar da missa, do povo que vai rezar, vai contemplar ali, vai se confessar, do povo que tem essa alegria, E a gente mantém isso. E o desejo do livro é justamente perpetuar isso. Talvez, quem sabe, futuramente a gente escreva uma outra obra com uma pesquisa mais aprofundada, contando mais sobre a origem da devoção. Uma pesquisa mais aprofundada. Ele está aqui colocando pérolas na mesa para a gente. Padre, você falando sobre toda essa riqueza da devoção do povo, essa experiência histórica em todo o nosso país, é que nós estamos aqui no norte de Minas e é muito forte essa experiência. Existem várias imagens do Bom Jesus, do Senhor Bom Jesus. Inclusive, quando eu assumi a paróquia por onde o senhor passou, que é a paróquia Senhor Bom Jesus, a gente deu muito essa característica, O povo vai muito à Bahia, vai muito a Bom Jesus da Lapa, mas esse mesmo Bom Jesus da Lapa está presente com esse povo aqui no norte de Minas, e eu colocava muito essa ideia. Como nós não tínhamos uma imagem assim que fosse identificável como do Bom Jesus para as pessoas fazerem as suas orações, então eu tive a inspiração, andei pesquisando na época também, e a gente defendeu muito a ideia do Bom Jesus que a gente chama de Pilatos, O Bom Jesus flagelado, o Senhor Jesus flagelado, com a capa vermelha de rei, mas em sinal de deboche, a coroa de espinhos, as mãos amarradas, e eu então mandei confeccionar em São Paulo a imagem que hoje tem em Rubelita. E eu coloquei também, consegui com uma pessoa que fazia extração de pedras preciosas, a pedra Rubelita, Porque o nome da cidade recebeu, o nome da cidade é o nome da pedra, que significa, Rubelita significa bela pedra, Pedra preciosa. Então eu quis trazer esta espiritualidade, esta teologia, da presença do Bom Jesus para a própria imagem que nós mandamos confeccionar em São Paulo e trouxemos para a paróquia lá em Rubelita. E eu me lembro que nós colocamos nos pés do Senhor Bom Jesus,
pedaços de rubelita, da pedra, e também nas mãos, né? Nesse sentido, procurando dizer ao povo que o Senhor Bom Jesus é Senhor Bom Jesus, de rubelita também, procurando dizer ao povo que o povo de rubelita, o povo de Deus de um modo geral, né? É a pedra preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e por esta pedra preciosa, nosso Senhor Jesus Cristo vai até as últimas consequências. Então, nós colocamos muito esta ideia. Início de sacerdócio ali, 10 anos atrás, eu não imaginava, Padre De Angelis, que a gente tivesse fazendo história de forma bem concreta e deixando este legado lá pela imagem que as pessoas com certeza hoje comentam. Mas a gente vê que ao longo da história a experiência de contato com Deus Nosso Senhor pela oração e pelas expressões pedagógicas que são as imagens, né? Apareceram muitas imagens, né? E existem várias expressões. O senhor poderia falar um pouco sobre elas para nós? A história da arte, né? É interessante, a gente está falando de uma coisa de fé, mas por se tratar de uma devoção muito popular, a história da arte, sobretudo o barroco europeu, o barroco brasileiro, ajudou muito a retratar esse lado do Bom Jesus, né? O que significa Bom Jesus? Quando a pessoa exclama, né? O meu Bom Jesus. No início, imagina, início da igreja, século IV, né? A gente tem notícias, né? Registros históricos da devoção ao Senhor Bom Jesus. Isso significa que ela já começou bem mais cedo, né? Sem haver registro. Quando uma pessoa, lá no século IV, início da igreja, ela proclama a fé no meu Bom Jesus, né? E no Bom Jesus que está morto, que derramou seu sangue, que foi chagado, ela está querendo dizer que o Deus que ela acredita é um Deus diferente dos outros que eram conhecidos. Era um Deus que era bom porque ele dá a sua própria vida pela a vida dos outros, né? Aliás, é palavra de Cristo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E a arte, né, religiosa, essa expressão pedagógica de catequese, de doutrinação, ela ajudou muito com o passar do tempo. Em Portugal, a devoção ao Senhor Bom Jesus, ela começa com a imagem do crucificado, né, a chamada imagem de Bolsas e que mais tarde foi transferida para Matosinhos. Mas à medida que os portugueses, né, foram propagando essa devoção, então essa devoção foi ganhando outras características. Lembremos que na minha fala foram 5 imagens esculpidas por Nicodemos e elas foram para outras regiões, inclusive uma chegou na Espanha. Na Espanha, a devoção ao Senhor Bom Jesus também é muito forte, mas ela já ganha outra perspectiva. E é um crucificado também? Lá não é um crucificado, lá já é o Bom Jesus da coluna, que é o chamado Bom Jesus de Pilatos, né? E ao vir para o Brasil, é interessante que quando foi construído o Santuário do Matosinhos, eles escolheram uma colina que os navegantes, ao vir para o Brasil, tinha como última visão a imagem da igreja, do Bom Jesus, que abençoava a viagem deles, que, venhamos e convenhamos, né, no período da nossa colonização eram precárias, a gente não tinha. E ao voltar do Brasil, a primeira coisa que eles avistavam em terras portuguesas era o santuário, né, do Senhor Bom Jesus. Por isso também, o Senhor Bom Jesus dos navegantes, muito cultuado no norte. Então, é tudo fruto da mesma devoção. Mas do mesmo modo que o Senhor, né, criou lá em Rubelita o Bom Jesus de Rubelita, o Senhor não foi o pioneiro, né? Os outros também, na medida de acordo com as necessidades, né, foram criados. Pensei que estava foram criando abafando também, né? Foram criando as suas devoções. Mas o bonito é exatamente que quem faz a experiência nem se dá conta da contribuição que vai deixar para os outros depois, né? Que não e assim, isso é bonito. E é interessante porque fazendo um estudo, lógico que cada devoção, a devoção ao Senhor Bom Jesus é a mesma, né? Mas as formas de expressão da devoção através das imagens, e que interferem muito no nosso modo de acreditar, eu acredito nisso, elas também foram experiências únicas em locais isolados, de forma isolada, de acordo com a realidade. Quando a gente pega no mundo inteiro a devoção ao Senhor Bom Jesus, o que nós temos? Aquilo que eu combinei com o Senhor. A gente não sabe se é uma coincidência ou se é uma providência. Eu até li esse texto de um rapaz que é lá de São João del Rei.
E ele falava justamente isso. Quando a gente para pensar na devoção ao Senhor Bom Jesus, hoje, o que é que nós temos? Um Bom Jesus que corresponde a todas as horas canônicas. 3 horas da manhã nós temos o Senhor Bom Jesus da agonia, aquele que é apresentado nos evangelhos rezando, suando sangue, no Horto das Oliveiras. Nós temos muitas paróquias dedicadas ao Senhor Bom Jesus da agonia, no Brasil e espalhada pelo mundo afora. Às 6 horas da manhã nós temos o Senhor Bom Jesus do flagelo, que é o Senhor Bom Jesus da coluna, que é o Senhor Bom Jesus dos remédios, que é o Senhor Bom Jesus, né, ali que está sendo martirizado, coroado de espinhos, cuspido, flagelado, e que identifica muito com o nosso povo, é o Bom Jesus preso, né? A partir do qual eu me inspirei para a confecção da imagem de Robelita. E que em Portugal é interessante que eles usavam muito a devoção ao Senhor Bom Jesus da coluna nos presídios. Né, uma forma de catequizar aqueles que estavam presos e que veio para o Brasil também, né, para os nossos presídios, né, assim, o lugar onde que tinha geralmente uma cadeia, se cultuava o Senhor Bom Jesus, lembrando que o nosso Deus também foi preso por conta de nós. Né? Às 9 horas da manhã, nós temos o Bom Jesus dos Passos, que é aquela imagem tradicional, que sobretudo no interior das Minas Gerais se usa na procissão do encontro. Lá na minha região, eu sou originário da zona da Mata Mineira, lá toda a paróquia tem a chamada procissão do pretório, que o povo caminha com a imagem do Bom Jesus carregando a cruz e faz ali o sermão do julgamento dele, né? Aquele momento ali, o que ele foi condenado, que ele assume a cruz. Então, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, a gente tem o Senhor Bom Jesus crucificado, ele vivo na cruz, que essa, de fato, é a verdadeira imagem do Bom Jesus. O Bom Jesus que vem de Portugal é o Bom Jesus crucificado, morto, vivo, né? Não morto, mas vivo na cruz. E é interessante que a imagem portuguesa, ela é caolha, ela tem um olho olhando para o céu e um olho olhando para a terra. Os historiadores artísticos achou que aquilo ali foi degradação de cupins ao longo da história, mas depois não, eles chegaram à conclusão que era isso mesmo. O Bom Jesus é tão bom que com um olho ele olha para o céu, roga a Deus por nós, e com o outro ele olha para a terra, né, e suplica a Deus que ele tenha misericórdia de nós. Inclusive, a oração sacerdotal nos lembra muito bem isso, né? Jesus que está mais para o céu que para a terra, e ele pede ao Pai que se compadeça de nós e nos mande socorro e amparo. Amparar. Aí nós temos, né, às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia, o Senhor do Bom Fim, que é o Senhor morto. Então, a imagem do Senhor Bom Jesus morto é o Senhor do Bom Fim. Às 6 horas da noite, né, a gente tem o Senhor Bom Jesus aos pés da Virgem Maria, que a devoção italiana, com Michelangelo, né, chamou de Pietà. Que é maravilhosa aquela imagem da mãe tendo seu filho morto aos braços. E às 9 horas da noite, para completar o rodízio das horas litúrgicas, né, nós temos a imagem do Senhor Bom Jesus morto, que a gente lembra aqui no norte de Minas que não pode faltar na nossa Semana Santa a procissão do enterro. A procissão do enterro. Muito interessante, né, gente? Quanta riqueza que o Padre De Ângelis nos apresenta. Padre, assim, nas suas considerações finais, o que você diz para nós em relação ao seu livro? Qual é o seu desejo com ele, para o povo, em nossa arquidiocese e todos aqueles que tiverem contato com ele pelo Brasil afora? O livro surgiu primeiro como um objeto de oração comunitária. E o desejo que eu tive ao publicar o livro, né, é justamente de fazer a devoção ao Senhor Bom Jesus ser mais conhecida, né, ser mais próxima de nós e ser mais utilizada corretamente em nossas comunidades. O livro ele é um complemento. Nós temos novena, a gente tem um pouquinho do relato da história, nós temos momentos diante do Santíssimo Sacramento, temos terço, temos orações para diversas circunstâncias, sobretudo orações à família, consagração da casa, à família, bênção da imagem do Bom Jesus, das várias imagens consagradas ao Senhor Bom Jesus, temos via sacra. Então, assim, é um livro que para ser usado em todos os momentos
da vida, né, da pessoa. O pessoal lá da paróquia tem dito assim, ô padre, vai ser para nós um livro de cabeceira junto com a Bíblia. Não é um livro para ser lido, é um livro para ser rezado. Né? E eu uso aqui no livro o chavão, né? Rezar é ajudar o bom Jesus a nos ajudar. Né? Essa é a função da oração. A gente entender mais essa bondade de Deus na nossa vida. E o livro também ele surge como um objetivo. Né? O livro não é para divulgar o nome do padre, não é, né, para a gente obter lucro com a venda do livro, mas é para ajudar a gente a terminar a nossa obra da Igreja Matriz. Nós estamos reformando a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus de Claro dos Poções, né? E aquilo que a gente arrecadar, que não vai ser muito, com a venda do livro, com a divulgação do livro, vai ser revertida para a gente ter mais um centro de peregrinação na nossa diocese, que é a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus de Claro dos Poções. É isso, eu vou pegar o livro de volta, minha gente, porque esse é meu. Né? Ele já me passou o livro e dizer para vocês, é uma alegria ter o Padre De Ângelis Araújo mais uma vez aqui no nosso programa Momentos de Fé, viu, Padre? E dizer também que com certeza esse livro vai contribuir muito para a nossa igreja local. O Senhor está entre os sacerdotes que vem trazendo um novo jeito, uma nova contribuição também com a confecção de materiais. Que Deus abençoe o Senhor. Viu? O livro foi oficialmente lançado na paróquia do Padre De Ângelis há poucos dias. A gente esteve lá, fez também um show, ajudou nesse processo de apresentação do livro para com o fim de ajudar realmente a paróquia que está sendo reformada, inclusive o padre está fazendo um bom trabalho lá, que Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe todo o povo de Claro dos Poções. Eu queria aproveitar essa oportunidade e fazer propaganda da nossa novena e festa do dia 31 de julho a 9 de agosto. Nós estaremos celebrando a novena e festa em honra ao Senhor Bom Jesus, todos os dias com a Santa Missa às 7h30 da noite e a novena. E eu quero convidar você para ir um dia lá participar conosco, celebrar. Nossa comunidade é uma comunidade muito fervorosa e que tem um amor imenso do Senhor Bom Jesus. Muito obrigado, Padre De Ângelis. Muito obrigado a você que nos acompanha mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, seus passos e seus caminhos. Vamos finalizar o nosso programa rogando as bênçãos de Deus, nosso Senhor, por meio do Senhor Bom Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai bondoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre todos nós, por meio do vosso Filho amado, que por nós se entregou, manifestando um amor incondicional para com toda a humanidade. Abençoa-nos, Senhor, e abençoa também esta água, a água que cada um trouxe para junto de seu meio de comunicação. Que o Senhor seja força, amparo e auxílio para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e a esta água, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.